Não basta tirar a Dilma, tem que desratizar o Ministério da Educação, desratizar o Ministério da Cultura, desratizar esses professores que querem doutrinar. Qualquer pessoa que seja a favor da escola sem partido não pode ficar no MEC. Isso quer dizer que o MEC vai se posicionar contra o Escola Sem Partido, que é um clamor da sociedade. O Brasil inteiro está discutindo escola sem partido, porque é por aí que eles estão querendo continuar mandando no país. É pelas escolas, fazendo a cabeça das nossas crianças, olha que ponto chegou. Então nós não podemos aguentar isso calado, gente. Porque a Dilma sai, mas os petralhas continuam dentro da máquina. Nós queremos uma máquina de Estado que seja neutra, que trabalhe, que siga os princípios constitucionais da impessoalidade, né? Da legalidade, da moralidade, da transparência. Isso que está acontecendo não é impessoalidade. Está havendo perseguição a pessoas por causa de sua ideologia. E hashtag escola sem partido para que não haja a ditadura comunista colocada dentro da cabeça das nossas crianças enquanto elas estão em sala de aula. Pais e mães tranquilos, porque os filhos estão na escola e só estão aprendendo a virar pequenos marxistas. A área de humanas, como se fala, grosso modo, reprimem, não todos, claro, mas a grande maioria reprime qualquer tipo de tentativa de aluno se distanciar de uma concepção que a gente pode chamar, grosso modo, de esquerda ou socializante. Então, eu penso que pouco... Tem uma pressão ideológica na sala de aula. Sim. Tem, sim. É claro que não é em toda... Desde a escola, desde o ensino médio. Desde o ensino médio, você tem professores que fazem verdadeira lavagem cerebral, como se diz, diminui a bibliografia, no sentido que restringe a bibliografia. Eu tenho uma experiência na minha coluna da Folha, eu estou sempre falando de bibliografia, citando autores e tal, e o número de estudantes, aí no caso de filosofia especificamente, que se comunica comigo falando de livros que eles começaram a ler, que eles não tinham acesso antes, que eles não sabiam. Então, a esquerda, ela, entendida grosso modo, né, centro-esquerda, esquerda, ela perdeu na economia, porque não sabe gerir a economia. Ela não sabe gerir a economia. Ela perdeu na política, porque ela é autoritária, historicamente, mas ela ganhou na cultura. E principalmente porque a gente não dá bola para a cultura. Então, como é que nós vamos fazer para transformar o senso comum? Vou ensinar a vocês a serem bons gramscianos. Quem aqui for professor de seminário, aprenda como é que se perverte um seminarista. Você faz o seguinte. Eu sou professor de, sei lá, me diz uma matéria aí, por favor. Hein? Uma matéria teológica. Eucaristia. Muito bem. Eu vou ser professor de Eucaristia. Então, teologia sacramental, tratado a respeito da Eucaristia. Chego em sala de aula, não trago nenhum livro, peço para vocês fecharem os livros, esquecerem o catecismo, porque afinal nós não vamos ser infantis. Nós somos pessoas inteligentes. Então pense o que é Eucaristia. E os alunos começam a falar. Depois, outra coisa. Essa posição que nós estamos aqui, eu sentado na cátedra, e vocês aí, sentados em cadeiras, eu estou falando para vocês, impondo minhas ideias? Não, vamos sentar em círculo. Onde nós somos todos iguais. E eu estou aqui somente como facilitador. Eu não vim aqui para ensinar nada a ninguém. E aí nós começamos a falar o que é que você acha da Eucaristia.
Quando você diz alguma coisa a respeito da Eucaristia que seja revolucionária, a Eucaristia é a partilha do pão. Eu, como professor, enfatizo aquilo. Vejam, isso é importante o que ele está dizendo. Que observação inteligente. Você é perspicaz, você é muito crítico e você elogia e enche o ego daquele seminarista, ele se enche, né? É o balão, a vaidade. Não existe coisa melhor do que usar a vaidade das pessoas. Depois, um outro romaninho, vestidinho de calça social com a camisa abotoada até aqui, manga comprida, com o tercinho pendurado no bolso, diz: a Eucaristia é o sacrifício de Cristo na cruz. Mas você precisa ser mais crítico, meu filho. Você não pode... Veja a ingenuidade do que você está dizendo. Isso era o professor que não queria ensinar nada, hein? Ele não queria ensinar nada. Você é muito ingênuo. Porque veja, quando é que Jesus instituiu a Eucaristia? Foi na última ceia, era uma refeição. Que bobagem! A Eucaristia é uma refeição onde Jesus ensinou a partilha. Onde a Eucaristia é serviço. Olha o que Jesus fez na Eucaristia. São João, por exemplo, dos 4 evangelistas, São João é o único evangelista que não tem um relato a respeito da instituição da Eucaristia, porque ele colocou o que no lugar? O lava-pés. A Eucaristia é isso, é serviço. É lavar os pés. E então assim você vai, você ri do que é tradicional, escarnece o que é a fé da igreja tradicional, colocando como não crítico, como ingênuo, enaltece aquilo que é revolucionário. Os alunos voltam para casa sem praticamente ter aprendido nada de novo, mas com o senso comum invertido. Ou seja, você reforça o que no senso comum é revolucionário e você escarnece, faz pouco caso daquilo que é a fé da igreja tradicional. E se você fizer isso, você será um bom professor teórico, gramsciano, marxista. Compreende? Você não precisa ser um grande intelectual. E isto é uma das razões pelas quais o sistema educacional brasileiro está absoluta e totalmente falido, porque as nossas universidades, todas, estão infiltradas de gramscismo. Você vai ensinar português na sala de aula. Para ensinar português hoje em dia, o que é que você faz? Você não entra com a gramática e ensina português. Você não ensina mais gramática, verbo, sujeito, complemento, objeto direto, adjunto nominal, restritivo, adjunto adverbial, verbo regência verbal, essas coisas. Nada disso, que bobagem! O português é para comunicar. Nós estamos aqui para fazer comunicação. Então você vai dar um texto para o aluno de um tema social que você queira debater e você vai debater política enquanto está sendo pago para ensinar português. Compreende? Porque você tem que ensinar o aluno a se expressar. E se o aluno falar português errado, não tem problema. Nós vai, nós vem, nós volta, nós quer. Isso daí não é português errado. Você tem que relativizar a coisa, é que ele não está usando a chamada norma culta. Mas essa não é a única forma de falar português. Tem várias formas de falar português. E assim você vai. Ou seja, é a lenta e gradual imbecilização de uma nação. Hoje, os nossos alunos chegam à universidade absolutamente analfabetos. Porque ao invés de aprender português, estavam aprendendo cartilha marxista.
E isso ajuda muito, porque, afinal das contas, se eu quero implantar o socialismo, eu preciso dominar a sociedade, e para dominar, nada melhor que dominar uma classe de idiotas. Então, eles são anti-intelectualistas, não querem absolutamente que você aprenda nada, que você estude nada, e se for para estudar, é para estudar do jeito que eles querem. Isto é o gramscismo, na prática. E quando eu vou descrevendo essas coisas aqui, sem que eu tenha vivido a sua vida, eu estou descrevendo alguns capítulos da sua vida em que você viveu na escola, na universidade e em tantos outros lugares. Não estou dizendo nada de novo, o que eu estou fazendo é colocando notas de rodapé naquilo que você viveu, para que você entenda que mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Antônio Gramsci, você é um profundo conhecedor de Gramsci. Um profundo conhecedor prático, porque você foi vítima dele. Você foi vítima dele. E esta é a realidade, esta é a corrente vitoriosa, digamos assim, dentro do mundo atual